E o juiz federal Marcelo Bretas, conhecido por sua atuação na Operação Lava Jato no Rio de Janeiro, está apostando na carreira de coach jurídico. Ele foi afastado da 7ª Vara Federal Criminal do Rio em fevereiro do ano passado por decisão do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Um dos processos disciplinares que tramitam em sigilo indicou que o juiz cometeu desvios na condução dos processos da Lava Jato. O magistrado foca agora em um reposicionamento de imagem como professor e palestrante. Bretas apresenta vídeos no Instagram sobre liderança e direito, além de assuntos relacionados a Deus e à família. Os líderes nascem ou são feitos? São moldados. Olá pessoal, eu estou aqui para discutir um pouco mais com você sobre esse assunto tão importante. Um líder verdadeiro, ele é forjado ao longo da caminhada ou já nasce pronto? Um site com o nome de Marcelo Bretas também divulga um curso sobre prática jurídica. A apresentação ressalta que o juiz é baterista de uma igreja evangélica na zona sul da cidade do Rio de Janeiro e é conhecido por citar trechos bíblicos históricos em algumas de suas sentenças. Thales, não vou perguntar, contigo. Olha, seguinte, o que o Bretas, Sérgio Moro, Dallagnol, essa turma mostrou é que a Lava Jato acabou sendo liderada por um grupo muito conservador. Quer dizer, havia uma luta, a professora falou ali no início, na questão de tentar tornar no judiciário, no Supremo e, portanto, no judiciário, os conservadores tentarem ocupar espaço. Na Lava Jato, eles ocuparam esse espaço todo e fizeram a confusão ideológica e também a confusão técnica que fizeram. Usar o julgamento de corrupção que houve no país, é fato, houve corrupção, mas o julgamento da corrupção como um instrumento político para afastar do poder uma série de pessoas, afastar, sobretudo, o Lula do poder. Então, foi tornaram o que era um fato jurídico em um fato meramente político e até eleitoral. No caso do Bretas, está se mostrando o quanto o interesse dele na questão patrimonial. Ele está vendo que está tendo problemas com a Justiça, com o Conselho Nacional de Justiça, está começando a definir uma nova carreira, como o Moro fez com a política, e como o Dallagnol também está fazendo, tentar definir uma nova carreira que ele possa ganhar um dinheirinho a mais, não só como juiz, como um dinheirinho a mais com outra situação. É isso que ele está fazendo, é só isso. Infelizmente, eles provocaram um atraso para o país dessa mistura que foi entre a justiça e a política em excesso. Não é política, política não se deve dizer só política, porque política é uma coisa interessante, uma coisa boa, que faz bem para a sociedade, mas entre a questão eleitoral, a política partidária eleitoral, eleitoreira. É isso que eles fizeram. Eu não gosto de fazer uma análise dos colegas, etc. e tal, mas que eu digo colega porque agora o Bretas entrou, se tornou comunicador, né? Mas até o pessoal sabe, o pessoal que acha que eu decoro todos esses textos que eu estou lendo aqui na apresentação, você sabe que a gente não decora, que tem um negócio chamado teleprompter, que é um aparelhinho que vai passando o texto, e aí a gente vai lendo os textos noticiosos, né? Você acha que o Bonner decora? Você acha que que o Boris Casoy decorava? Não decora, William Vac ninguém decora não, gente. Tipo, na nossa opinião, a gente fala lá e se expressa livremente. O resto a gente tá lendo. Só que o Bretas precisa aprender a usar o teleprompter, porque claramente ele ainda não domina, acho que muito bem, a técnica do teleprompter. Não tô falando que eu domino, tá, gente? Mas o Bretas também não, né? Então, o coach, se eu tivesse que ser um coach do coach, eu diria para ele treinar um pouco mais o teleprompter para se soltar um pouco, assim, sabe? Para ficar mais soltinho, né? Acho que aí vai passar um pouco mais de empatia, tem essa impressão. Professora, não entrando na área de comunicação, Isabela, mas entrando discutindo a questão dos juízes, né? Porque o Bretas acaba se juntando, como lembrou o Thales, né? É mais um juiz, é mais um operador do direito, para ser mais amplo, que também tivemos procuradores, né? Que acabam
deixando, saindo ou sendo saídos do Poder Judiciário, né, do sistema de justiça, após a Lava Jato, caindo em desgraça ou em descrédito, né, por conta das ações tomadas durante enquanto eram juízes ou enquanto eram procuradores, né? Nesse sentido, qual que é o saldo da Lava Jato pro judiciário brasileiro? O que a Lava Jato fez com o judiciário brasileiro para bem ou para mal? Eu acho que nesse caso é difícil separar aquilo que é uma discussão jurídica da comunicação, mas acho que não no sentido da semiótica, né, de pensar como está, enfim, até como que o Bretas usa elementos religiosos, né, uma coisa que me chama muita atenção é o quanto ele usa esses elementos que são elementos religiosos, quanto também elementos de um tipo de segmento de coach que está muito na moda, que é desses homens, essa coisa do masculinismo, etc. Mas, fora isso, eu acho que tem uma questão que é a seguinte, é o quanto também a gente teve no caso da Lava Jato, a Lava Jato foi um fenômeno que, do ponto de vista, como o Thales falou, além do fato jurídico em si, a gente teve um fenômeno de mídia envolvendo a Lava Jato, né? A gente cobriu a Lava Jato de uma forma muito específica, do ponto de vista da mídia, a gente consumiu isso de uma forma muito específica, quase como se fosse um entretenimento ou um jogo de torcida que a gente torce para um lado, como se os juízes estivessem um lado, estivessem do lado do bem, né? Ou aquelas imagens, né, do Sérgio Moro vestido de super-homem, etc., e o mal, né? Então, no final das contas, eu acho que isso nos ensina o quanto essas operações, que são operações ou investigações, ou operações da polícia, ou processos jurídicos, como a gente precisa criticamente receber isso como sociedade, porque se a gente recebe como um espetáculo, né, o que a gente está vendo é que, no caso da Lava Jato, a Lava Jato envelheceu de uma maneira muito ruim, né? Hoje ninguém mais quer ficar associado ao nome da Lava Jato, isso tem a ver, inclusive, com a Vaza Jato, que é o vazamento das conversas, né, dos procuradores, juízes. Então, a gente foi vendo o quanto isso foi parcial, né? Mas eu acho que tem um elemento aí que todo mundo envolvido na Lava Jato, quase todo mundo explorou muito, é a questão de como é que também se fez uma manipulação da imprensa, da mídia, como é que se usou os meios de comunicação, né? Eu acho que, para mim, o caso mais emblemático é quando o Moro libera, né, as gravações entre a Dilma e o Lula, que, enfim, ele não tinha nem, digamos, possibilidade de ter gravado aquilo lá, porque só o Supremo poderia ter autorizado aquela gravação, porque era uma chefe de Estado, e divulgar isso para a imprensa e da maneira como isso foi noticiado, isso teve um salto muito ruim para o país, e muito ruim para pensar a política, muito ruim para os processos judiciais. Eu acho que o que a Lava Jato também deixa de, digamos, de aprendizado, a gente estava falando na primeira parte do programa, né, sobre quando tem um acidente de avião, o que a gente aprende com isso. Eu acho que é pensar o que a gente aprende da Lava Jato, de como a gente cobre e como a gente consome esse tipo de fenômeno, esse tipo de manifestação, de uma maneira muito, digamos, numa lógica de torcida, né? Torcendo para um time, para ver no final o que vai dar, numa lógica de entretenimento. Isso não é bom para ninguém, não é bom para o judiciário, não é bom para a política, não é bom para o país, não é bom para as pessoas comuns, isso é muito ruim.